de Cristo, no seu capítulo 4, nos fala que Jesus, ele foi batizado por João Batista no Jordão. E a palavra nos fala que ele veio cheio do Santo Espírito de Deus. E a palavra nos fala que esse mesmo Espírito que Jesus estava cheio, o conduziu até ao deserto. E a palavra nos fala que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus, ao terminar o seu jejum, ele teve fome e ele foi tentado pelo diabo. E quando o diabo ele tenta Jesus, ele não tenta Jesus com palavras mundanas. Ele não tenta Jesus com palavras de outras religiões, não. Ele usa a própria palavra para afrontar a Cristo Jesus. Mas Jesus, ele soube usar também a palavra para repreender a Satanás. O que possamos e o que podemos aprender diante da história de Cristo Jesus é que na vida do crente existe um processo. Aqui já foi falado hoje sobre processo. E é bem nítido entender que quando Deus ele faz uma promessa a um dos seus filhos ou a um dos seus escolhidos, existe entre a promessa e a realização um deserto. Existe um caminho, uma peregrinação para o crente alcançar a vitória na presença de Deus. Assim foi com Abraão, que a promessa foi se cumprir quase 20 anos depois. Assim foi na vida de Davi, ungido rei ainda adolescente, mas a promessa foi se cumprir quase 15 anos depois. Assim foi na vida de Zacarias, sendo velho. Depois de velho, ele teve um filho. Assim foi na vida de cada um que Deus chamou para fazer parte do povo eleito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Existe um caminho que nós trilhamos diante da presença de Deus, que no meio deste caminho nós vamos pensar em desistir. E muitos de fato desistiram, deixaram se corromper, deixaram que o mundo dominasse o seu coração. Deus ele não vai dar a nenhum ser humano e a nenhum servo dele uma certa autoridade ou dar vitória se ele não passar pelo deserto, ele não vencer aquelas lutas. É verdade, Jesus. Jesus, sendo filho de Deus, veio ao mundo para morrer pelo nosso pecado. Mas ele passou pelo deserto dele. Ele passou pela prova e ele venceu. Ele nos fala em sua palavra que assim como ele venceu, glória a Deus, nós também venceremos. Aleluia, Jesus. Davi ele foi coroado rei ainda jovem, foi ungido pelo sacerdote, sumo sacerdote Samuel. Mas ele teve que lutar contra fugir de Saul. E aos seus 30 anos ele é ungido rei em Hebrom. E ali ele reina 7 anos. E depois ele é coroado rei sobre todo Israel, depois de 7 anos reinando. E ele reina 40 anos, sendo 33 por todo Israel e 7 anos em Hebrom. Mas ele passou pelo processo. Muitas das vezes ele pensou em desistir. Ele foi para cavernas, ele correu dos seus inimigos. E muitas das vezes ele foi boicotado. Mas Deus deu a vitória. Lembra de José? Ainda adolescente, tinha os seus sonhos. E era tido como sonhador. Mas no momento oportuno, seus irmãos o invejaram, venderam para o ismaelita. Ali ele foi servo no Egito. Foi preso no cárcere. Mas ele saiu e foi o governador, um dos homens mais poderosos do mundo. Assim é a vida daqueles que Deus chama. Ah, mas Deus vai te dar uma bênção, mas fique sabendo que essa bênção vai ser fácil.
Porque se você não tiver luta, e se você não tiver com o que se preocupar, você deixa de buscar a Deus. Pois essa luta, que muitas das vezes eu e você passa, não é para a nossa morte, e nem é para a nossa destruição, mas para que o poder de Deus possa se manifestar em nossas vidas. Glória a Jesus. E mais uma coisa, quando Jesus ele é ungido, quando Jesus ele é batizado no Jordão, a palavra nos fala que ele veio cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade. E agora ele manda os seus discípulos também com a mesma autoridade que Jesus tinha. Olha, vou te dar autoridade e vocês agora vão pisar na cabeça de serpentes. Vocês vão orar, as enfermidades vão sair e os demônios vão nos sujeitar a nós. E agora esse discípulo ele sai da presença do mestre e eles passam um tempo agora pregando. E quando eles voltam alegres. Pai, Senhor, Mestre, o Espírito nos sujeita. Nós curamos. As enfermidades saíram das pessoas e eles se alegraram. Porque quando Cristo ele dá uma ordem, essa ordem tem que se cumprir. Deus chamou uma igreja e Ele nos chamou com autoridade para orar, com autoridade para nós intercedermos e para que a obra dele seja feita sobre a face desta terra. Mas no meio do nosso caminho, da nossa trajetória, muitas das vezes nós desacreditamos dessa autoridade. E aí a gente deixa agora de fazer a vontade de Deus. Porque a falta de fé nos impossibilita de Deus se manifestar de uma forma sobrenatural e poderosa na nossa vida. Porque vem as preocupações do dia a dia, vem as lutas do dia a dia, as lutas emocionais, vem as lutas financeiras, vem mortes, iras, contenda, e muitas das vezes nós estamos dando muita ênfase àquilo que não vai nos levar a lugar nenhum. É verdade, Jesus. Se uma coisa que você faz, que você fala, que você faz, não te faz crescer, então isso é inútil para você. Procure fazer aquilo que verdadeiramente você vai crescer no mundo espiritual e você Deus vai te conceder a autoridade do Santo Espírito. Porque às vezes é bom nós estarmos aqui diante da presença de Deus, louvando, buscando, mas se eu fechar essa Bíblia e eu for para minha casa e na minha casa não acontecer nada, e se eu for para minha casa e a palavra que eu estou pregando aqui não surge efeito, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus ela só se torna eficaz quando verdadeiramente ela trabalha em nossas vidas. E se ela não está trabalhando, e se a palavra não está surtindo efeito no mundo espiritual e ela não está servindo para nos fortalecer, algo está errado conosco. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus ela foi inspirada pelo Santo Espírito de Deus. É verdade, homens que escreveram, mas conduzida pelo Espírito Santo. Glória a e ela é Deus. apta desde Gênesis Apocalipse É para assim corrigir, mesmo, Jesus. para nos alertar, para Aleluia. salvar, vivificar e nos trazer esperança Glória a de um tempo futuro de Deus. salvação. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso, como servo de Deus, profetizar dentro da minha casa, profetizar aonde eu estou, dentro do meu trabalho. É assim mesmo, Jesus. Essa semana eu me alegrei porque a minha supervisora lá me chamou para pregar lá no trabalho. Glória a Deus. Falou, Vinícius, a gente vai abrir uma loja nova e ela é afastada, né? A gente vai abrir uma loja nova e eu quero que você não saia dessa loja. Glória a Eu Deus. até aqui no Vinícius, eu peguei até um óleo de azeite, né? Glória a Deus. E levei. E lá de manhã cedo, eu ungi. Aleluia, Jesus. Orei, porque eu oro, sempre oro, tenho oportunidade, espero que orar. Orei e eu preguei aquela palavra para aquele povo. Porque onde eu estou, existem pessoas que precisam também da palavra de Deus. Porque não vai adiantar também eu ser crente só aqui. Eu preciso pregar. E eu fui lá e eu preguei. Aleluia, glória a Deus. Eu preguei a respeito do poder da oração. Louvado Porque seja muitas Deus. das vezes nós queremos algo, mas nós desacreditamos do poder da oração. Quando Deus te chamou e me chamou, Ele colocou com autoridade.
para cada um de nós. Essa autoridade é a oração. A tua oração ela tem muito Aleluia. efeito. A tua oração, Elias, ela tem muito efeito. Se você crer, orar e dobrar o seu joelho, verás que Deus ele vai trabalhar. Deus já trabalhou. E já levou a cura para a sua filha. Mas ele está dizendo esta noite que tu tem autoridade para isso. Glória a Deus. A tua oração ela tem um efeito no mundo espiritual. A sua oração ela é ouvida. E tu tem autoridade porque Deus te deu. A nossa oração ela tem essa autoridade. Agora nós perdemos a autoridade. E muitas das vezes nós perdemos sim a nossa autoridade. Como nós perdemos, como nós deixamos de acreditar, deixamos de buscar como é para buscar a Deus, e nós perdemos essa autoridade. E quando nós perdemos essa autoridade, aí que o inimigo agora, ele vai começar a entrar na nossa vida e vai começar agora a se andar. Vai entrar na nossa mente, vai entrar no nosso corpo, vai entrar nas nossas ações, e nós vamos começar agora a fazer algo que desagrada a Deus, mas inconscientemente. Vamos transformar a mentira em verdade. E de repente nós estamos sujos. E é o momento de nós escutarmos a voz do Espírito Santo e voltar de novo ao primeiro amor. Por que você fala isso, presbítero Vinícius? Porque eu passei por essa situação. Eu deixei de me consagrar. Estava trabalhando pela corrida do trabalho, deixei de jejuar, de me consagrar. Eu comecei a passar lutas e provas. E muitas das vezes dobrava o meu joelho, eu estava orando, continuei orando, lendo a palavra de Deus, mas eu deixei de consagrar. E a luta ela veio. E o diabo ele começou a se andar dentro da minha casa, dentro da minha família. E eu estava orando a Deus, perguntando o que, que tinha acontecido, onde eu tinha errado, mas na verdade a pergunta é onde eu estou errando. E quando eu percebi, eu estava deixando de buscar a Deus em espírito. Eu tinha deixado as preocupações do mundo. Eu tinha deixado as preocupações do meu dia a dia tomar conta do meu ser espiritual, daquilo que Deus ele tinha colocado em minhas mãos. Oh, aleluia. Quero estar orando, quero estar intercedendo. Glória a Quero Deus. estar levando a palavra dentro do meu trabalho. Aleluia. E muitas das vezes era para eu estar levando a palavra, eu não estava. Mas quando eu acordei, eu percebi que eu estava deixando de consagrar a Deus. E aí eu falei, meu pai, dentro da minha casa, eu e minha esposa, ela teve um sonho, ela contou para a missionária, contou para a missionária Raquel, elas conversam, contou para a missionária Raquel, e aí a gente teve um entendimento, nós juntos, contou para o pai dela gravou o áudio, nós tivemos um entendimento junto, eu e ela, eu e minha esposa, e nós assim, vamos fazer uma campanha de 7 dias de jejum. Glória a Deus. Vamos jejuar 7 dias. E se a autoridade que eu perdi, Deus vai nos restituir em nome de Jesus, porque a minha casa pertence ao Senhor. Aleluia. A minha família pertence ao Senhor. E nós fizemos 7 dias de campanha. Eu disse, Satanás, aqui tu me fica. Porque eu e minha família, nós serviremos a Deus. Nós aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aí nós fizemos 7 dias, foi doloroso. Oh, aleluia. Foi doloroso, não foi fácil jejuar 7 dias. É verdade, Jesus. E nós jejuamos 7 dias orando. E nós jejuávamos, dobrávamos nosso joelho 10 da noite, às 22, e nós jejuávamos até o outro dia, meio-dia. Glória a Deus. Nós jejuamos. E Deus ele quebrou nós. Eita, e Deus tremendo. Vidas. Eita, Deus poderoso. E a autoridade ela foi restituída. Aleluia, glória a Deus. E eu parei por aí? Não, e não vou parar. Glória porque a Deus. aquilo que eu perdi no passado, eu vou restituir de novo, porque Deus é poderoso. Eu creio, Jesus. Eu estou contando essa história porque muitas das vezes nós deixamos de buscar a Deus. É assim mesmo. Nós achamos que só ler a palavra de Deus é suficiente. Só vir para um culto é suficiente. Mas nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos tirar um tempo para jejuarmos a Deus. Nós precisamos tirar um tempo para nos consagrar a Ele. É assim mesmo, Jesus. Senão nós ficamos carnais. Eita, Deus que fala. E aí vem, sabe o que é que vem depois? As distrações do mundo. Aí você vai pegar o seu celular e vai ficar mais de 40 horas no celular, 40 minutos, 1 hora, 2 horas,
e você não consegue ler a palavra de Deus na hora. Eita Deus que Eu estava fala. assim. Eu lia a palavra de Deus 10 Aleluia. minutos, eu ia falar de Deus todos os dias, não parei para ir. Glória Mas a eu lia Deus. 10 minutos quando fechava. Hoje eu passo 40, hoje eu passo meia hora lendo a palavra de Deus. Eu tenho sede. Aleluia. Porque o Glória primeiro a amor Deus. tinha. Mas esse primeiro amor, eu deixei que fosse, saísse de mim. Vinícius, você parou de vir para a igreja? Não, eu estava vindo para a igreja. Mas aquele primeiro amor eu tinha deixado. Porque muitas das vezes as preocupações do mundo, da vida, do emprego, É assim mesmo, Jesus. ele nos toma de uma certa forma que nós desacreditamos que Deus ele cura, ele liberta, que Deus ele transforma e ele cuida de nós, da Eita, nossa Deus vida, que fala. nos mínimos detalhes. Aleluia. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas ele vos acrescentará. Não se preocupe com o que há de comer amanhã, eu estava me preocupando. Hoje eu descanso no Senhor. E seja feita a vontade dele. Amém. Glória a Deus. Hoje eu estou mais me preocupando em ir lá pregar uma palavra para aquelas pessoas. Tem muita gente afastada. Muita gente com o espírito do homossexualismo, É assim do mesmo. lesbianismo. E a glória de Deus me colocou não para que eu fosse mais uma pessoa diferente. Glória a No Deus. meio do Aleluia. povo de lábios impuros, mas que igual na Babilônia, eu fizesse igual a Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus Todo-Poderoso se manifestar naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Eu fui chamado para pregar, eu preguei, eu ungi aquela loja. E eu preguei para aquele povo. Glória a Jesus. Aleluia, Porque me Jesus. chamaram. E eu fui, eu preguei. E é isso que nós precisamos. E foi isso que Jesus foi chamado. Ele foi chamado por Deus. Ele teve essa missão de morrer por nós na cruz do Calvário. Ele veio, ele morreu, ressuscitou e nos deu a esperança. E nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao reino de Deus. Mas se nós nos distanciarmos e nos preocuparmos com o que há no mundo, nós perdemos o foco em Cristo Jesus. E por que há muita gente fraca hoje no Evangelho? Porque muitas das vezes se distrai naquilo que não é para se distrair. Eu não tenho nada a ver com a vida do irmão, se o irmão caiu ou deixou de cair. Eu tenho que me corrigir, avaliar a mim mesmo. Eu tenho que me avaliar a mim mesmo. Quando eu comecei a me avaliar, eu percebi que eu era um homem sujo, que eu era um miserável e sem o Espírito de Deus eu não sou nada. Aleluia, Jesus. Glória a Porque Deus. quando nós nos distanciamos do Senhor, nós ficamos sujos. Quando nós deixamos de buscar a Deus em espírito e em verdade, nós transformamos a mentira em verdade. E aquilo que é sujo limpo. Mas quando nós enxergamos o Espírito Santo, nós deixamos que Ele trabalhe em nossos corações, nós enxergamos onde nós estamos ainda. Amém, Jesus. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos dar autoridade. Eu vou fazer um ato profético. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.